Bom dia, galera. Domingão. Nós aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês mais uma dica aí muito top, tá, galera? Galera, é o seguinte. Isso aqui vai mais para um conselho para você que tem aí seu carrinho, tá? Querendo comparar assim, meio superficial, o mecânico ele é igual um médico, tá? E existe médico que se especializa em determinados assuntos e tem médico que se especializa em determinados outros assuntos, tá? E existe pessoas aí tentando aplicar a medicina sem nem ter um, uma permissão aí pelo Ministério da Saúde. Então vamos lá, galera. O que eu quero falar hoje para vocês é o seguinte: defeito colocado, tá? Defeito colocado é um problema. O meu conselho hoje é quando você chegar numa oficina, tá? Você esteja de acordo a responder, tá? Responder com verdade as perguntas do mecânico, tá? Não adianta você ocultar informações para ficar mais barato o serviço, que vai ficar mais caro o serviço para você, tá certo? Que tem vezes que você chega na oficina, aí o cara fala assim: eu tô desconfiado aqui de um possível problema no pistão. Não, o carro foi feito serviço de motor, o motor desse carro tá novinho. Ó, eu tô desconfiado aqui de um bico injetor. Não, esses 4 bicos aí é novo, coloquei tudo novo, esses bicos aí. Ah, eu tô desconfiado da pressão da bomba. Não tem 3 meses que eu botei essa bomba, certo? Galera, é o seguinte: quando o mecânico perguntar, fala só o sintoma do carro, para que o mecânico, através da entrevista que ele faz com você, ele vá direcionar o seu diagnóstico da forma correta, tá certo? Porque, infelizmente, quando você chega na oficina, que você oculta as informações, por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês aqui. Um cliente meu chegou na minha oficina falando para mim que fez uma viagem de mais ou menos 1.300 quilômetros e que na estrada o carro dele começou a falhar um cilindro, certo? Na estrada o carro começou a falhar um cilindro. Preste atenção. Então a gente fizemos o teste de estanqueidade do cilindro, perfeito. Fizemos o teste dos bicos, perfeito. Fizemos o teste de atuação da central, perfeito. Fizemos os testes da bobina, dos cabos, das velas, perfeito. E o carro não funcionava o terceiro cilindro. Então, galera, aí então o rapaz botou na minha cabeça que o carro estava perfeito e que passou a dar problemas no percurso da estrada dele, tá? No percurso dele. Então o que que acontece? Ele ofuscou a minha cabeça quanto a investigar de forma correta o comando, tá? Aí suspeitei do cabeçote, tirei o cabeçote, levei para a bancada, dei um teste no cabeçote. Para mim não tinha defeito o cabeçote. Só que no EA111 eu costumo tirar a tampinha e separar o comando, para mim ver se não tá algum vestígio, né? Como esses munhão aqui, ó, eles são prensados, tá vendo? Então acontece deles girar no eixo. Acontece deles girar no eixo e sair do ponto. E falhar justamente um cilindro. O cilindro que o munhão virou. E mesmo assim não consegui achar o problema. Mas, o que acontece?
E eu sou do tipo assim, que se eu não achar o problema, eu não monto novamente. Então peguei o cabeçote e enviei para retífica. Durante o prazo que o cabeçote estava para retífica, então eu fiz o cheque de anéis, quanto a trinca no pistão, a quebra no pistão e tal, parte de baixo. Não consegui achar defeito, mas mesmo assim, fiz a troca de anéis, tá certo? E acabei montando o carro novamente e o cliente tinha deixado o carro na oficina e foi embora, uns 800 quilômetros, certo? E de repente, ele voltou para buscar o carro. E quando montei o serviço, o que tinha acontecido? O carro falhando do mesmo jeito. Galera, é isso que eu falo com vocês. Não oculta a informação. Quando você oculta a informação para o seu mecânico, você está fazendo com que ele perca, tá? Porque todos os médicos começam um tratamento de uma patologia com uma consulta. É a consulta que começa a formar base como o médico vai proceder em cima da sua patologia, tá certo? Então o que acontece? Como ele falou que o carro deu problema na estrada, eu fui fazer uma pesquisa. Quando eu montei que ele não deu certo, eu falei, vou fazer uma pesquisa. Qual é o comando certo? Porque não tem munhão rodado, não tem nada. E o carro falha um cilindro. Eu cheguei nessa conclusão aqui, galera, ó. Veja a diferença. Veja a diferença aqui, ó, das duas peças. Sensor de fase. Esse aqui, do lado do meu dedão aqui, é o indicado para o carro dele. Esse aqui foi montado lá na cidade dele, ó. Entendeu? Como é que esse carro deu problema durante o percurso? Você entendeu? Então o cara mentiu a informação e me causou um transtorno, tá? Porque jamais eu iria pegar e suspeitar que esse comando era aplicado no carro dele e esse carro já vinha com problema. Então o carro do cliente já estava com problema quando ele saiu de lá, entendeu? Não era durante o percurso. Depois eu fui entender a situação, como na cidade do rapaz lá é bem fraca essa questão de manutenção. Ele comprou um carro que falhava cilindro, tá? E aí muitos mecânicos tentaram resolver, que tinha sinal de tentar resolver, não resolveram. Ele acabou vindo para minha oficina. Aqui o cara veio fazer uma visita na casa dos parentes dele aqui. E aí chegou aqui, eu tinha feito um motor para um parente dele. E ele me indicou minha oficina. E ele veio com essa bomba e botou na minha mão. E como eu achando que se tratava de um serviço fácil de resolver, falhando cilindro, simples, faz o cabeçote, troca o pistão se for preciso, faz a retífica do motor, tá pronto. Não. Olha só, o que era o problema? Comando de válvula. Se eu já tivesse trocado o comando de válvula baseado na amostra que eu tinha aqui, teria trocado por um comando de válvula errado ainda, tá? E eu pedi para a retífica mandar a foto do comando de válvula desse carro para mim, e ele me mandou justamente o que estava errado. Isso aqui, ó. Eu não sei o que acontece, se o sistema lá foi trocado, o que aconteceu, que esse comando de válvula é o original de lá, e esse é o que estava montado lá, e o cilindro não parava de falhar. Quando eu coloquei um comando desse novo, galera, o carro bateu e funcionou. Podia botar um copo d'água em cima do vidro, em cima do cabeçote, que já não caiu o copo. Então fica aí a dica, galera, tá? Outra, aproveitando agora o porquê que era o problema, vou falar para vocês de um sensorzinho básico, aquele sensorzinho que vai em cima do comando de válvula, que é o sensor de fase, tá? O que esses carinha faz, tá, gente? Já que eu tô falando que onde era o problema, então vou falar por que deu o problema. O sensor de rotação do virabrequim, o CKP, ele indica que horas,
ou seja, qual é o momento que eu preciso de uma fagulha, certo? É ele que indica. E o sensor CMP, que é o comando de válvula, indica aonde eu quero isso, entendeu? Para que ele aplica a injeção eletrônica e a centelha no lugar exato. Por que muitas das vezes o golzinho costuma a não pegar na primeira partida? É porque ele tem que ter base, sempre iniciar ele tem que iniciar, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, aquele. Então, através dos ressaltos, é que a central identifica como é que está a posição e qual é o cilindro que está explodindo nesse momento, para ela aplicar ali o fogo e aplicar a injeção no lugar exato. Como estava acontecendo essa informação errada por causa do ressalto do comando errado, então ele estava aplicando em qualquer lugar a injeção e a centelha. Então valeu, galera, mais esse vídeo aqui para vocês aí. Se inscreva no canal. Quero perguntar sempre, vocês estão se inscrevendo no canal? Porque a gente precisa sempre estar atualizando o vídeo. E essa comunidade está crescendo. Eu agradeço muito por vocês estar compartilhando, tá crescendo o canal, comentando, tá? Então, sempre dicas novas para vocês aí. O motor é A111, galera. Muito cuidado. Esse comando aqui, veja a aplicação dele. Porque talvez você tenha um carro falhando 3 cilindros aí, depois de uma manutenção, foi aplicado o comando errado, tá bom? Valeu!